Criado em 1993 como um movimento contra a violência, o Viva Rio é hoje uma empresa social que atua em centenas de bairros e comunidades no Brasil e no Haiti. Nossa missão é enfrentar problemas sociais para construir sociedades mais justas, onde as pessoas tenham voz, oportunidades e o direito de viver em paz. Defendemos a liberdade de ir e vir, o acesso a serviços dignos e o direito de ter voz ativa na construção do próprio futuro. Para isso, apostamos em inovação, profissionalismo e na confiança como base das relações que criamos. A combinação de gestão responsável e sensibilidade social faz do Viva Rio um aliado tanto da população quanto do poder público. O Programa de Ética e Integridade do Viva Rio segue as recomendações da chamada Lei Anticorrupção, ou Lei da Empresa Limpa, e do decreto que a regulamenta, que estabelecem uma série de medidas para prevenir atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Através do Programa de Integridade, o Viva Rio reafirma seu compromisso com a integridade nas relações, o cumprimento das leis, regulamentos, normas e diretrizes aplicáveis aos seus negócios, o combate à corrupção sob qualquer pretexto ou em qualquer modalidade, principalmente quanto à prática de atos lesivos contra a administração pública. Por isso, é importante que todas as regras estabelecidas neste programa sejam conhecidas e seguidas por dirigentes, gestores, empregados, estagiários, voluntários, terceirizados, fornecedores e prestadores de serviço. As diretrizes definidas aqui consolidam as melhores práticas nacionais e internacionais de ética e integridade, e seus princípios são: ética e legalidade, atuar em conformidade com a legislação e regulamentação vigentes, dentro dos mais altos padrões éticos e de conduta. E melhoria contínua, aperfeiçoar continuamente os mecanismos de integridade e os padrões operacionais e de controle. Todos os colaboradores devem atuar de forma apartidária e com foco em objetivos sociais, respeitando o meio ambiente, a diversidade, os direitos humanos e as regras de confidencialidade, além de agir com transparência e garantir igualdade de condições nos processos seletivos. O Viva Rio não admite qualquer prática de corrupção e nos instrui de forma clara a jamais obtermos vantagens indevidas da administração pública ou privada no exercício de nossas atividades. O Programa de Ética e Integridade estabelece ainda que não devemos nos comportar de maneira abusiva, intimidadora, constrangedora ou assediadora, com desrespeito à dignidade humana ou à integridade física ou psíquica do outro, como, por exemplo, na prática de assédio moral. Tratar o outro com preconceito ou discriminação em função de cor, raça, origem, religião, credo, orientação sexual ou ideologia política. Utilizar o cargo, função, atividade, facilidades ou influência para obter favorecimento próprio ou para terceiros. Usar os bens e recursos tecnológicos do Viva Rio em atividades não relacionadas ao seu trabalho e nem transportá-los ou armazená-los fora do local de trabalho sem autorização prévia. Utilizar o nome de algum projeto, marca, patente, domínio, pesquisa, acervo, publicação ou campanha do Viva Rio em benefício próprio ou de terceiros. Comercializar internamente qualquer produto sem aprovação formal do Departamento de Gestão de Pessoas. Publicar ou compartilhar nas redes conteúdos ilegais, antiéticos, inapropriados, discriminatórios, difamatórios, contra a dignidade humana ou que afetem a imagem do Viva Rio. É fundamental ainda evitar situações que configurem qualquer tipo de favorecimento no trabalho. A distribuição de brindes, por exemplo, deverá ser sempre generalizada e nunca destinada a um ou determinados colaboradores. Sendo difícil a devolução, o item deverá ser encaminhado ao voluntariado do Viva Rio, que apoia atividades solidárias em favor de pessoas, associações e instituições. O Viva Rio é uma instituição filantrópica e seus projetos podem receber incentivo através de doações ou patrocínios de caráter público ou privado. O Viva Rio poderá, sem aviso prévio, bloquear e monitorar o acesso e o uso da internet, incluindo os e-mails enviados e recebidos pelo endereço de e-mail do Viva Rio e mensagens enviadas e recebidas pelo celular corporativo. O uso inapropriado da internet é proibido. A área de compliance é responsável pela implementação deste programa de ética e integridade e deverá dar o seguinte tratamento às ações em desacordo com a conduta estabelecida. Ao receber a denúncia e analisar a ocorrência, solicitar o levantamento de informações e conduzir o processo investigatório, garantindo às partes envolvidas o direito ao contraditório e à ampla defesa. Formalizar por meio de parecer o resultado da apuração,
relatando os fatos, agregando provas e indicando os dispositivos legais aplicáveis. Encaminhar o documento ao Comitê de Ética e Prevenção à Corrupção para avaliação e julgamento e, se considerar necessário, consultar o Conselho de Administração. O Comitê de Ética e Prevenção à Corrupção é um órgão colegiado que possui as seguintes atribuições: aprovar o programa de ética e integridade, analisar casos que infringam comportamentos éticos, instaurar investigação interna e deliberar sobre possíveis sanções, aprovar o recebimento de doações e patrocínios. Podem ser aplicadas as seguintes medidas disciplinares em função de condutas que violem este programa de integridade: advertência por escrito através de carta, suspensão, dispensa por justa causa. As instituições devem colaborar com os poderes públicos em apurações relacionadas a atos lesivos contra a administração pública que decorram de suas atividades. Empregados do Viva Rio e parceiros devem, portanto, manter registros documentados das relações com a administração pública, guardando notas fiscais, atas de reunião e outros documentos. O Viva Rio incentiva o cumprimento dos princípios estabelecidos neste programa de integridade com a garantia de uma cultura corporativa aberta. Não é permitida qualquer forma de retaliação contra os denunciantes de boa-fé que relatam eventuais descumprimentos ou suspeitas de descumprimento dos princípios desse programa. Para denunciar qualquer irregularidade, ligue para 2555-3750, ramal 3804. Envie e-mail para ouvidoria@vivario.org.br ou procure nossa ouvidoria na sede do Viva Rio. Obrigado pela sua atenção. O Programa de Integridade estabelece diretrizes para prevenir a corrupção e detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira. Para complementar seus estudos, entre no nosso site, clique na aba Transparência e acesse o Código de Ética e Conduta.